Mateus 25, do 1 ao 13, diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, e saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-vo para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Senhor Deus Todo-Poderoso, essa é a tua bendita palavra. Nós te rendemos graças, Senhor, e nós oramos para que a tua palavra se transforme em espírito e em vida, na minha vida e na vida dos meus irmãos, Senhor. Nos conceda a graça, a capacidade do Espírito Santo, para que a tua igreja compreenda a tua palavra, para que o teu Espírito pregue através de nós, Senhor. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, nos fortalece, nos edifica. Nós queremos herdar os céus contigo, Senhor. Queremos morar nos lugares celestiais, Senhor. Nós queremos aquela casa que o Senhor preparou em João 14, que já está pronta. Nós queremos tomar posse dela, Senhor. Nós precisamos da tua direção, nós precisamos que o Senhor nos guie, nós precisamos que o teu Espírito nos conduza por esse caminho que só o Senhor pode nos conduzir, Pai. Por isso eu te peço em nome de Jesus, guia os nossos passos, guia as nossas escolhas, Senhor, nos direciona nas nossas decisões, para que nós possamos fazer nada conforme a nossa vontade, mas tudo conforme a tua palavra. Que as mentes se abram, que o espírito se aquebrante, que toda soberba, toda arrogância caia por terra, e que o reino de Deus se manifeste nessa noite, para a glória do teu nome e do nome do teu Filho. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Se assente aí nessa mesma graça maravilhosa que o Senhor te concedeu. Querido, essa passagem bem conhecida, eu já até preguei ela há algum tempo, faz pouco tempo aqui na igreja, eu me recordo, mas o Senhor ministrou algo novo. O Senhor sempre tem algo novo para as nossas vidas. O nosso Deus é um Deus que faz nova todas as coisas, e eu tenho certeza que Ele tem algo novo para nos acrescentar. Tenho certeza que vários de vocês já estudaram, já meditaram essa palavra várias vezes, mas o Senhor sempre tem algo novo para as nossas vidas. Essas palavras que nós acabamos de ler aqui, elas foram ditas pelo Senhor Jesus, e Ele diz com base num costume judaico. O casamento judaico em média demorava 7 dias, e era costume que o noivo, no determinado dia, ou na parte do dia, ou à noite, o noivo se deslocasse até a casa do pai da noiva, com os seus amigos, para pegar a noiva e levar para a sua casa, levar consigo. E a noiva que estava esperando o noivo, ela tinha por costume estar junto com as suas amigas, que eram virgens também, e puras, assim como ela. E aí, na chegada do noivo, o noivo conduzia para a sua própria casa a noiva e essas amigas, que eram chamadas as virgens. Esse é o costume judaico. Então, por causa desse costume judaico, muitos estudiosos falam assim, que a noiva é a igreja. Então, que as virgens pode ser o novo Israel, que vai, pela graça da igreja, pode ser alcançado. Eles falam que pode ser, essas 5, né, que são prudentes, podem ser os gentios, que vão ser alcançados também pelo ministério da igreja. Então, há vários estudos.
eu aconselho a você a estudar profundamente o tema, e aí você tira as suas conclusões, aquilo que o Senhor ministrar no seu coração. Eu vou ficar aqui com a tese mais comum, mais simples, que eu acho também que Jesus aqui estava falando de algo muito simples. Jesus estava abordando aqui algo muito simples, e o foco da abordagem dele aqui é uma só. A primeira é: certamente Jesus vai voltar, irmãos. Você acreditando ou não, ele vai voltar. Vai haver a segunda vinda do Senhor Jesus. Você acreditando, você achando que sim, isso não muda. Certamente, verdadeiramente ele vai vir. E o segundo aspecto aqui é que ele está dizendo o quê? Você lembra que Jesus é Deus, amém? E por ser Deus, ele conhece o ontem, ele conhece o hoje e ele conhece o amanhã. Ele sabe o final de todas as coisas. O livro de Apocalipse já está escrito. Então ele sabe que lá no final vai ter um grupo de pessoas que vai ficar na vinda do noivo. Então aqui a explicação é muito simples. O noivo é Jesus Cristo. Ele vai voltar, e vai ter um grupo que vai junto com ele, e vai ter um grupo que vai ficar. E aí a sua escolha nessa noite é: qual grupo você quer estar? Você quer estar no que vai ficar, ou você quer estar no grupo que vai ir com Jesus Cristo? E aí o texto vai nos ensinar algumas coisas que nós precisamos nos atentar, porque eu acredito que é o desejo de nós todos irmos com Jesus, né? Depois de tanto culto, de tanta leitura bíblica, de tanta consagração, de tanta separação do mundo, nós queremos ir com Jesus, nós queremos habitar na glória com o nosso Deus. Então o texto vai dizer para mim e para você como proceder nesses últimos dias, porque nós estamos aí, como diz lá no grego, lá parousia, é os últimos dias. Estamos nos últimos dias, a vinda de Jesus está aí eminente. Então existe um como proceder e existe uma forma de não proceder. E aqui o que Jesus disse bem claro é que nós precisamos ser fiel durante todo o processo. Nós precisamos ser fiel durante toda a etapa. Todo o chamado que o Senhor nos concedeu, nós precisamos ser fiel. Você vê que o texto é muito claro em dizer que todas são virgens. Todas são virgens, sim ou não? Todas estavam com azeite, amém? Então qual que era o problema? Todas são virgens, as 10. Todas têm o azeite simboliza o quê? O Espírito Santo. Então todas têm o Espírito Santo, todas são virgens, portanto todas são puras. Só qual que é a diferença entre elas? O proceder, a forma de agir. Uma tem vigilância durante a caminhada e o outro não. Um está atento à volta de Jesus, está apercebido da volta de Jesus, está se guardando para a volta de Jesus, está preservando o que Jesus colocou na mão dele, está guardando aquilo que o Senhor colocou na mão dele, com todo zelo, com toda diligência, e essas pessoas são as pessoas que vão perceber o noivo e vão ir com o noivo. Enquanto tem um outro grupo que está dormindo, está passeando, a palavra está sendo pregada, não está dando importância. Hoje é esse pregador aí, hoje é esse obreiro, como se a palavra fosse do obreiro, como se a palavra fosse do pregador, como se o pregador estivesse aqui em cima, por causa que ele quisesse, ele escolheu, como se o pastor viesse para cá, 43 anos atrás, porque ele não tinha nada para fazer e falou: eu vou ser pastor na Hortolândia. Não, queridos, isso é Deus que moveu. É Deus que moveu, porque é necessário que a vontade de Deus se cumpra, não a minha e nem a sua. Deus pouco se importa o que você pensa, o que você acha. Deus não está nem aí para o meu crivo de avaliação e nem para o seu, irmão. Deus não está nem aí para o que você acha da igreja, para o que você acha da palavra. Deus se importa com o que está escrito, e o compromisso dele é o que está escrito aqui. E se você não se enquadrar no que está escrito, não vai. Isso está bem claro no texto. Isso está bem claro. Entende? Você vê que muitas pessoas desprezam a mensagem de Deus. Está tendo uma pregação, a pessoa está conversando, está mexendo no celular, está conversando no WhatsApp. Deixa eu te falar uma coisa, porque eu amo a sua alma. Um dia que você estiver diante de uma pregação expositiva das Escrituras, volte toda a sua atenção para a palavra, querido.
Não despreze a palavra não, sabe por quê? Porque se você estudar a Escritura, você vai ver que as pessoas que desprezaram a palavra, Herodes, um rei poderoso, desprezou Deus. A Bíblia diz que ele aspirou assim, caiu morto de uma hora para outra. Então nós somos pessoas privilegiadas, que nós temos acesso à exposição, à pregação, à igreja, e nós temos uma Bíblia na nossa casa ainda, graças a Deus por isso. Nós temos total acesso à palavra de Deus, irmãos. Então, queridos, fique atento a tudo que o Senhor Jesus, principalmente aquilo que Jesus fala nas Escrituras. Fique atento. Quando você estiver lendo as Escrituras e falar assim, e disse Jesus, para tudo. Se arruma na cadeira, se você estiver na cadeira, respira fundo, ora, fala, Senhor Jesus, eu quero entender as suas palavras. Porque o que ele disse, irmão, é espírito e vida. É a diferença de quem vai, é a diferença de quem vai ficar. E eu estou falando isso porque eu tenho certeza que você vai. Uma outra questão é, todas dormiram, as 10. Com azeite ou sem azeite, elas dormiram. Por quê? Não dá para a gente viver uma vida inteira cristã, voando, cheio, transbordando. Vai ter um tempo na nossa caminhada que a gente vai dar uma cansada. Alguns têm até aquele burnout, estafa. A obra de Deus é cansativa, é pesado. O apóstolo Paulo fala, e pesa sobre mim as obras das igrejas. O evangelho requer de nós esforço. O evangelho não é essa água com açúcar que está aí fora não, irmãos. O evangelho é dor, é renúncia. O evangelho, irmãos, é uma prensa que moe o cristão, que espreme o cristão, para sair dele óleo. Se você sai da prensa, você nunca chega no ponto crucial que Deus quer te permitir. Às vezes Deus me coloca num trabalho, numa empresa, às vezes coloca você num trabalho, numa empresa, onde você tem um chefe que te persegue. Sabe o que você faz? Você quer sair. Você não tem que sair não. Você tem que ficar lá e confiar em Deus, mesmo que você seja humilhado lá, porque o processo de Deus começa pelo sofrimento. O evangelho é assim, queridos, e nós precisamos, a igreja que vai subir com o Senhor Jesus é uma igreja madura, não é uma igreja que tem medo de dor, tem medo de renúncia, tem medo de rejeição. Ai, não falaram comigo no culto. Jesus quer falar com você, não basta. Pastor Luiz não me cumprimentou. Jesus disse, eis que estarei convosco até os últimos dias. Olhe para Cristo e marche, em nome de Jesus. Todas dormiram. Jesus está lá no Getsêmani orando, chamou os discípulos para orar com ele, porque quando você está numa luta, você está numa guerra, você precisa de pessoas guerreando com você através de oração. O que os três fizeram, Pedro, Tiago e João? Dormiram. É igual muitas vezes a minha vida e a sua, né? A gente está precisando de um socorro, e as pessoas parecem que não estão vendo o nosso problema. E a gente precisa entender que o Senhor nos assiste, ainda que ninguém nos veja, ainda que ninguém nos note, o Senhor jamais irá nos abandonar. Ele falou, eu vou estar com você todos os dias, eu vou te fortalecer, eu vou te preparar, confie no meu caminho. Nós precisamos confiar no caminho do Senhor Jesus. Os três discípulos dormiram, só que quem traiu Jesus não foi nenhum dos três, foi Judas, que não estava lá. Judas estava acordado, não estava dormindo. Jesus nem chamou ele para orar. Você está entendendo? A diferença é que aqueles que são de Deus, aqueles que foram chamados por Jesus, aqueles três dormiram, mas quando eles ouviam a voz de Jesus, eles se colocavam de pé na hora. E aqueles que são de Deus, você pode até um dia estar um pouco cansado, você pode até estar um dia falando, nossa, hoje está difícil, tal, mas toda vez que Deus falar com você, você vai levantar como águia, você vai se renovar poderosamente, porque aqueles que são do Senhor conhecem a voz dEle, e Ele sempre há de nos fortalecer, mesmo que por algum tempo a gente possa estar dormindo. Agora aqueles que são do maligno, querido,
não vai ter palavra de Deus para eles, e não vai ter misericórdia. O texto está falando que não vai ter misericórdia. Eles não vão despertar, e não adianta a gente fazer o que for. O Senhor Jesus, é Ele que nos escolheu, diz a palavra de Deus, amém? Ainda que você um dia possa estar um pouco abatido, um pouco cansado, permaneça, vem aos pés do Senhor Jesus, ore e busque, porque foi pregada para as 10, lá vem o noivo, as 5 que estavam com azeite levantou na hora, entende? Vem uma pregação, alguém pregou, lá vem o noivo, alguém pregou Jesus para as 10, lá vem o noivo, às 10 levantou, mas quem tinha gás para acompanhar o noivo é quem tinha óleo. Então, se você tiver o óleo dentro do seu coração, ainda que como o pastor Mike pregou, você deu uma apagadinha, mas quando a palavra de Deus vir contra você, você vai queimar de novo, porque você é escolhido para a glória de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 44, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que ninguém penseis. Mateus, no 24, ele já é uma palavra, começa a falar ali da escatologia dos final dos tempos, e a partir do 24 já tem uma palavra profética. Olha como que o 24 começa, irmãos. O 24 já começa com a palavra profética, fala assim, ó: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Olha que palavra profética para a minha vida e para a sua. No 24, Jesus já saiu do templo, porque os profetas estão desde a fundação do mundo, falando que Deus ia deixar a glória, e que ele jamais ia chegar um tempo que ele não ia mais habitar em lugares construídos por mãos de homens, mas ele ia habitar no meio do coração do seu povo. E o 24 já começa falando, Jesus saiu do templo. Jesus está nessas paredes aqui? Não estava nem naquela e não está nem nessa. Onde que Jesus está? Através do Espírito Santo, dentro dos vossos corações. O 24 já começa a profética. Jesus saiu do templo. E sabe como que os discípulos estavam? Como eu e você muitas vezes, e como as virgens loucas. Estão assim, ó, distraído, olhando a beleza do templo. Estão distraído, vendo a obra dos homens. Nossa, olha o que eu faço com o meu trabalho. Olha a minha conquista. Dando louvor para si, dando louvor para obras de mão de homens. Os discípulos estavam todos olhando, impressionados. E sabe, Jesus, não, Deus importa santa, mas sendo santo, ele não vai vir aqui trazer justiça na segunda vinda. Para vingar o sangue do ímpio, não. Ele vai vir aqui e falar assim, ó, Jerusalém, vocês mataram os meus profetas e agora eu vou cobrar conta. Agora vocês vão prestar conta do que vocês fizeram contra a minha igreja. Quantas vezes vocês falaram mal dela escondido lá nos quartos. Aquilo que vocês fizeram escondido, eu vou colocar assim, ó, para o universo ver. O negócio vai ser, irmão do céu, vai ser tremendo. Vai ser uma coisa incrível. Você está sendo injustiçado? Dá um glória a Deus bem alto.
Você está sendo perseguido? Essa é a vida cristã. Você está no lugar certo. Para de ficar atrás dessa água com açúcar aí que você vai prosperar, que você vai ficar rico, que você vai ser amado em todo lugar. A igreja vai te limar. Põe isso na sua cabeça. A igreja, sabe quem foi que crucificou Jesus? Os próprios irmãos. Entendam o evangelho, amados. Sabe quem vendeu José? Os próprios irmãos. Então aquilo que acontece entre os irmãos, fica em casa e você coloca diante do Pai, perdoa e esquece e marcha, porque você precisa encher a sua lâmpada de azeite do Espírito Santo. Não se enche azeite falando mal, criticando, tomando conta da vida dos outros, criticando isso, criticando aquilo, de mau humor. Não se enche de azeite assim. Se enche de azeite liberando perdão, falando da palavra de Deus, exalando o amor. É um amor, irmão, avassalador, o amor de Jesus. E é isso que Ele quer em mim e em você. Você tem noção? O trajeto de Jesus é chamado da paixão de Cristo. Você acha que Ele amou a mim e a você? Como foi? Foi de forma desesperadora. Ele estava na glória, Ele falou, eu vou descer lá embaixo. Isaías falou assim, que Ele foi moído. Você está abençoado aí? Próspero? Continua firme, querido. Deus já proveu tudo que você precisa para continuar marchando. Entende? 1 Pedro, irmãos, traz uma revelação. Eu fico impressionado com Pedro, eu não vou ler aqui por causa do tempo. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 12, fala uma coisa incrível. Fala assim, que os profetas profetizavam pelo Espírito Santo. 1 Pedro 12, depois você estuda. Eles profetizavam pelo Espírito Santo. Aonde? Na terra. E lá fala assim, que os anjos anelam para escrutar. Ou seja, os anjos tentavam entender o que era aquilo. Porque tinha um homem na terra, com o Espírito Santo de Deus, falando assim, Deus vai vir e habitar entre nós. E os anjos ficavam assim, um conversando com o outro, anela ao perscrutar, é isso, os anjos ficavam tentando entender. Falaram assim, eles estão falando lá na terra, um anjo falando para o outro, eles estão falando lá na terra, que Ele, o poderoso, o glorioso, o santo, aquele que a gente não consegue nem chegar perto dele, porque Ele está no trono, inacessível, Ele vai descer lá embaixo e vai habitar no meio daqueles homens, vai morar dentro do coração deles. Os anjos não entendiam como é que isso pode acontecer, porque Deus é santo, é puro, é imaculado. Os anjos ficavam tentando entender, eles ficavam andando atrás dos profetas assim, ó, e ouvindo as profecias e conversando um com o outro. Você está ouvindo o que esse Isaías está falando lá na terra? Você está ouvindo o que esse Daniel está falando lá? Você está ouvindo o que esse Miqueias disse? Você está ouvindo o que o Malaquias... Mas não pode ser verdade. Não, o Espírito de Deus está sobre ele, eu vi lá. Ele está cheio do Espírito Santo, o rosto dele está até brilhando. Eles não entendiam. Irmão, isso foi revelado para mim e para você. 1 Pedro fala assim, que eles profetizavam aquilo que não era para eles, era para nós, que o Espírito de Deus ia habitar dentro de nós. Ah, irmão, pelo amor de Deus, vão perder tempo com quem nesses últimos dias? Com quem? O noivo está vindo. Você está ouvindo a trombeta? E sabe o que o texto deixa muito claro também para mim e para você? Jesus é sério. Ele não vai tolerar um relacionamento promíscuo de uma pessoa que só vai se aproximar dele no final porque vai precisar da salvação. Nananinaná. Jesus não tolera pessoas que se aproximam dele só porque precisa. Jesus quer gente andando com ele porque ama pelo que ele é. Jesus não quer pessoas que se aproximam do povo de Deus porque tem interesses pessoais. Não. Essa relação promíscua não entra no reino dos céus. Ele está falando que aqueles que é da última hora vai tentar se preparar, não vai. É isso que o texto deixa muito claro. Não vai ter um toque de você, fala assim, eu acho que agora ele vem, é melhor você se preparar. Não vai ter isso. Você vai ficar e ponto e acabou, porque quando era para você se encher, você queria passear. Você não queria ler Bíblia, você não queria obedecer ninguém, porque ninguém manda em você. Você é muito bom, você é muito inteligente, e é você que decide as coisas.
Deixa eu te falar uma coisa, você que tem filho. Você manda no seu filho na sua casa, para ensinar, para educar. Mas quando ele estiver no reino de Deus, quem manda nele é o líder. Deus estabeleceu isso, e você não vai mudar isso com a sua teologia. É absurdo isso, né? Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de autoridade, Ele estabelece autoridade nos lugares. Na sua casa você é autoridade. Mas nas questões espirituais, escute o conselho do seu líder. É lógico que o seu pai pode te dar um conselho vindo da parte de Deus. Eu me aconselho com a minha mãe sempre. Minha mãe não tem estudo nenhum, mal sabe escrever o nome dela. Já falei isso aqui várias vezes. Toda vez que eu vou fazer um negócio, eu sento e converso com ela. Ela tem sabedoria de Deus. Ela fala, Wagner, eu acho bom. Olha, eu acho melhor você esperar. Entende? Mas nas questões espirituais, irmãos, não faz sentido, pensa comigo, não faz sentido Deus me trazer aqui, me converter, colocar um pastor, mudar a vida de um pastor, colocar ele sobre a minha vida, e na hora de eu decidir, eu decido de acordo com o que eu acho, o que eu penso. Não é assim que funciona, queridos. Examinai as escrituras, Jesus falou que ela testifica dele. Você está entendendo? Você precisa acreditar no caminho do Senhor. Eu lembro que um dia eu falei para minha filha, quando você for batizar, você deixa eu te batizar? Ela falou, ai pai, eu queria que o meu pastor me batizasse. Está ali, ó, aquela ingrata lá. Ó. Magoado até hoje, você viu o ranço, né? Ai pai, eu queria que o meu pastor me batizasse. Foi ou não foi? Não sei o que esses olhos verdes tem, né, gente? Então não gosta dele. Acho que é meio doce esse homem, não sei. Mas eu não falei nada. Aliás, eu falei para ela, falei, claro, filha, ele é seu pastor. Que Deus abençoe. Mas depois eu pensei comigo, eu falei, ela está entendendo. Por isso tem muito filho perdido, irmãos. Muitas vezes a palavra de Deus veio de um jeito, a liderança falou de um jeito, aí depois, cada um faz do que você quer. Não é bom fazer isso, querido. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você e eu já vou encerrar. O nosso adversário é muito inteligente. Satanás, ele enganou Adão. Adão era santo. Onde você pensa que você vai, querido? Sem o Espírito Santo, sem a palavra e sem a igreja. Aonde que você pensa que você vai orando 10 minutos por dia e jejuando de internet, chocolate, que nem o pastor falou esses dias? Aonde nós iremos, irmãos? Lugar nenhum. Adão não tinha pecado, irmãos. Eva era santa. Satanás enganou eles. Satanás já enganou muito homem de Deus, muita mulher de Deus, irmãos, que subestimou o poder. Eu não estou falando isso para você temer o inimigo, mas nós que somos de Deus, nós temos uma conduta para ter. E eu finalizo aqui, ó, Marcos 13:3 diz assim, ó, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Olhar é prestar atenção e ver não pelas suas lentes, mas ver pela lente das Escrituras. Não é ver pelo que você acha, mas é ver pelo que a palavra diz. Vigiar é você entender que você tem um adversário, você tem um inimigo. Você não pode cochilar, você não pode dormir, queridos. Você não pode baixar a guarda. Você terminou um jejum hoje, amanhã você começa outro. Até quando, pastor? Até ele vir. Ele veio já para você? Não? Então você já abre um outro. Eu vou pegar o gancho aqui do pastor. Já que ele falou, eu estou liberado, né? Não vai tirar açúcar só para você ficar mais bonito, não. Vai tirar tudo. Você vai se consagrar, que nem já foi ensinado aqui. Nós vamos ser cobrados, porque nós aprendemos. Vai jejuar, jejua com força. Vai ler Bíblia com força. Ah, eu não tenho tempo. Eu sei, é difícil mesmo. Para mim, ler Bíblia, eu preciso acordar 4:30, todo dia. Não é fácil. Não é fácil, não. Eu queria dormir um pouquinho mais. Mas 4:30, meu celular desperta. Você vai ter que acordar um pouquinho mais cedo. Porque você é de Deus. Entende? E a sua lâmpada precisa estar cheia.
meia boca ela não vai para lugar nenhum. E já está certo lá no final que tem um grupo que vai ficar. E orar, querido, ele pediu para a gente olhar, vigiar e pediu para a gente orar. Por quê? Porque a oração traz para nós comunhão com Deus. Entende? O Espírito Santo intercede através de nós, a comunhão é falar com Deus, e também é ouvir o que Deus tem para dizer. Não é só falar, não. É uma hora você entrar dentro do quarto e ficar quieto, falar, Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. E não sair de lá enquanto Ele não falar. Não decida enquanto Deus não te orientar. Exija, pela palavra, ser guiado pelo Espírito Santo. Se vós sois filhos, vós sois herdeiros. Romanos 8:17. Exija a herança que foi te dada já. Já foi nos concedida na região celestial, já está lá. Exija diante de Deus em oração. Pai, a sua palavra diz que se eu te aceitasse diante dos homens, o Senhor me aceitaria diante do meu Pai. Por que eu não estou cheio do teu Espírito Santo? Por que eu não tenho autoridade? Por que isso tem acontecido comigo? Por que essa situação não muda? Eu não aceito isso não, bate de frente. Clama. Não foi o que Israel fez lá, como nós lemos no início? Clamou Israel, e a Bíblia diz que Deus desceu lá para ver a aflição deles. Vós sois o novo Israel, amados. O Senhor vos escolheu para ser a igreja gloriosa. Se coloque de pé, eu gostaria de chamar o ministério de louvor. Se coloque de pé em nome de Jesus.